Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Força, fé e vitória. O Evangelho do dia, Mateus 22, 34 a 40. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então eles se reuniram em grupo e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A graça de um Deus que nos amou quando éramos mesmos pecadores. Vivíamos na imundícia e na sujeira do lamaçal do pecado, como nos diz Romanos no capítulo 5. E diz também que somos mais que vencedores naquele Cristo que nos amou, Romanos 8. Diante deste texto em que apresenta para nós um grupo dentro da religiosidade judaica, denominada fariseus, um grupo que era contrário às práticas, às ações, ao modelo de evangelização do Mestre Jesus, que são os fariseus. Aqueles que Jesus fez várias críticas e objeções quanto à sua maneira de evangelizar, pois havia uma dissonância entre o dizer e o fazer. Frente a esta dimensão dos partidos que existiam no tempo judaico, estamos diante de uma cilada planejada por este grupo denominado fariseu. A saber, se reuniram em grupo e um deles, para experimentá-lo, pergunta ao mestre: qual é o maior mandamento da lei de Deus? Esta pergunta, ela vem com um efeito de muita maldade, de uma certa arrogância, porque os fariseus eram conceituados como os conhecedores da lei e da Torá. Pois bem, no antigo mandamento e diante da época de Jesus, existiam 613 decretos e mandamentos. Entre estes, 345 eram proibições. Não eram permitidos, sempre eram não. A exemplo de comer os alimentos sem lavar as mãos até ao cotovelo, como também de não fazer nada no dia de sábado. E aí seguia inúmeros outros. Mulheres, crianças não eram muito bem vistos, enfim. E 248 permissões, ou algo que era aceitável. Frente a estes inúmeros decretos e mandamentos da lei de Deus no Antigo Testamento, organizado pelos fariseus, nós podemos então chegar a um denominador comum, que Jesus o responde lembrando de Deuteronômio capítulo 6, versículo 5 e Levítico capítulo 19, versículo 18, em que diz: amarás o Senhor com toda a tua força, com todo o teu entendimento e com toda a tua alma, e amarás o próximo comparável e semelhante a ti. Esses dois mandamentos resumem toda a lei da Torá que veio de Moisés, dos profetas. Então, amados irmãos,
nós podemos deduzir e concluir que nós estamos neste mundo para fazer um único mandamento, ou podemos dizer a síntese de todos os mandamentos: amar a Deus e amar aos irmãos. Amar a Deus significa conhecê-lo, adorá-lo, servi-lo e glorificá-lo de todo o nosso entendimento. E amar o próximo não tanto diferente como amar o Senhor Deus. Portanto, devemos colocar-se diante de um Deus que nos apresenta a sua humanidade e divindade, o seu sacrifício e a sua doação por aqueles que são seus filhos. Nós, agora, consagrados pelo Espírito Santo. E amar ao próximo é tudo aquilo que vamos fazer